João capítulo 3, está na projeção para vocês, do versículo 1 ao 21. Esse texto é um pouco longo, mas é um texto conhecido. Eu vou fazer a leitura, depois você pode tomar o seu assento. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Em resposta, Jesus disse: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, nós estamos diante desse texto emblemático e conhecidíssimo da cristandade. A história em que Jesus e Nicodemos nos proporciona um diálogo extremamente profundo. Nós sabemos que o Evangelho de João é marcado por discursos profundos do nosso Senhor. E agora, no capítulo 3, nós encontramos Nicodemos indo ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, na calada da noite, para lhe fazer algumas perguntas. Vale lembrar, até porque nós estudamos no sermão passado, o Senhor Jesus Cristo, ele foi lá no templo, no dia da Páscoa, ou na semana da Páscoa, e ele realizou aquele grande feito, a purificação do templo. Lembra que o Senhor Jesus, ele virou as mesas dos cambistas, ele pegou um chicote, ele soltou os animais, e ele disse: Vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio. E os discípulos olharam aquilo e falaram: O zelo pela tua casa me consumirá. É um salmo. Jesus, então, ele está cumprindo esse salmo. Aí você deve ter percebido que eu pulei os 2 últimos versículos do capítulo 2. E esses 2 últimos versículos eu pulei de propósito, porque esses 2 últimos versículos, eles funcionam como uma ponte para os textos que nós vamos estudar. Para as 2 histórias que nós estudaremos, uma hoje e uma na próxima semana. Uma hoje no diálogo de Jesus com Nicodemos e também no diálogo de Jesus com a mulher samaritana no capítulo 4. Então, esses 2 últimos versículos do capítulo 2, a saber, o versículo 23 e 24, eles funcionam como uma ponte para o discurso ou o diálogo de Jesus com Nicodemos. Mas o que nós encontramos lá no capítulo 2, versículo 23 e 24? Após aquela purificação do templo,
Jesus continuou no pátio do templo por alguns dias, até o fim da festa. E o texto nos diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Olha que interessante. Após a purificação do templo, Jesus continuou lá nos pátios, andando por ali, ensinando e realizando inúmeros milagres. Os discípulos viram, as pessoas viram, e Nicodemos também viu. Nicodemos, como um judeu, como uma autoridade em Israel, ele estava lá. E ele viu Jesus realizando milagres. Mas o texto é curioso e interessante, porque o texto nos diz que muitos, ao verem os milagres de Jesus, creram em seu nome. Qual seria a nossa reação diante de um testemunho desse? O que nós diríamos? Nós glorificaríamos a Deus, afinal as pessoas creram em Cristo Jesus, não é o que nós mais queremos? Não é o que nós desejamos, que as pessoas creiam, que se arrependam dos seus pecados, se voltem para Cristo? Essas pessoas creram em Cristo Jesus. Mas o texto é curioso. João quer mostrar para os seus leitores que o homem até pode ser enganado. As pessoas até podem ser enganadas, mas Deus não. Porque Deus é o único que é onisciente, que tem o conhecimento de tudo aquilo que está no homem, conhecimento de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas intenções. O texto nos mostra, então, que Jesus realizou milagres, pessoas creram em Cristo Jesus. Mas o texto também diz assim, último versículo: mas Jesus não confiava a eles. O quê? Jesus não confiava a eles, mas eles creram em Cristo Jesus. Espera, por que Jesus não confiava a eles? Pois bem conhecia a todos. Ah, será que ele era amigo de todo mundo? Ele sabia a vida de cada um, porque ele viu? Calma, muito mais do que isso. Ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Por quê? Porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, ele conhece o coração do ser humano. Ele sabia que a fé daqueles muitos que creram nele, creram por razões que não são corretas. Talvez por causa do milagre, talvez por alguma expectativa errada acerca de um Messias, acerca de algum profeta, sei lá. Mas o fato é que Jesus, ao olhar para o coração deles, ele falou assim: não confie neles. Eu não aceito esse tipo de fé. Nicodemos estava lá. Ele chegou para Jesus e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava lá e viu isso. Agora o capítulo 3 vai mostrar que Jesus realmente conhece o coração do homem. No capítulo 3, nessa conversa com Nicodemos, nós vamos ver Jesus desconstruindo os pensamentos equivocados desse judeu chamado Nicodemos. Jesus vai lá no coração dele. Jesus vai lá no ponto nevrálgico, lá bem no alvo. Ele vai acertar o coração de Nicodemos, porque ele conhece o coração de Nicodemos. No capítulo 4, nós temos a história da mulher samaritana. O que nós vemos ali? O nosso Deus onisciente, conhecendo o coração daquela mulher que estava no poço tirando água. Então, esses dois versos estão aqui para nos mostrar o que vai acontecer nessas próximas duas conversas. Jesus revelando o coração dessas pessoas, porque somente Deus tem poder para fazer isso. Com base nesse pano de fundo que João, então, insere essas próximas duas histórias. Vamos aprender, então, um pouquinho acerca desse personagem. Quem era Nicodemos? Bom, João poderia apenas dizer: alguém procurou Jesus à noite e fez uma pergunta. Mas ele não fez isso. João acrescentou algumas informações acerca de quem estava procurando Jesus naquela noite. E eu sempre digo a vocês, informações não devem ser desperdiçadas. Há uma razão, há um propósito para João colocar o nome, ou seja, puxar toda a ficha dele. Lá em Taubaté a gente fala puxar a capivara da pessoa, ou seja, todo o seu histórico. Há uma razão para isso. A razão está no fato de que Jesus vai desconstruir o entendimento de Nicodemos.
Para isso eu preciso saber o que crê, o que pensa Nicodemos. Essas informações, então, não devem ser desperdiçadas. A primeira informação que nós recebemos acerca de Nicodemos é acerca da sua religião. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Esta é a primeira informação que nós temos acerca dele. Nem começou pelo nome. Então veja a sutileza de João. Ele começou pela quê? Pela sua religião. O correto é começar pelo nome. Havia um irmão fulano de tal, que trabalha com tal, que faz tal, depois as qualificações ou características. Mas João começa com o fariseu. Por quê? Como eu disse, esse diálogo é uma desconstrução dos pensamentos equivocados de Nicodemos, que era um fariseu. Mas o que era um fariseu? Quem eram os fariseus? Se você já leu o Antigo Testamento, você deve ter percebido que você não encontra fariseus na Antiga Aliança. Já viu algum fariseu lá? Não. De repente você chega nas páginas do Novo Testamento, você encontra fariseus e saduceus brigando entre si por causa de doutrina da ressurreição, e você vê Jesus no embate com os fariseus e mestres da lei também. De onde surgiu esse povo? De onde surgiu esse grupo chamado fariseus? Esse grupo surgiu lá no 4º século. Lembra quando nós estudamos acerca de João Batista, que houve um período de silêncio profético de 400 anos em que Deus não falou com o povo? Então nós não temos nenhuma revelação registrada. Mas foi exatamente naquele período que surgiram os fariseus e os saduceus. E os fariseus surgiram por questões patriotas. Quando Alexandre o Grande teve aquela ideia lá pink o cérebro de dominar o mundo, ele então começou a invadir todos os territórios à sua volta e chegou em Israel. Lá no 3º século antes de Cristo, chegou lá em Jerusalém. Alexandre o Grande era um grego e a sua ideia era helenizar o mundo. O que é helenizar o mundo? Minha sogra se chama Helena. Será que é transformar todo mundo em minha sogra? Não. Helenizar o mundo significava você implantar a cultura grega, o idioma grego e também a filosofia grega. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Veja a influência do Império Grego nesse tempo. Então os gregos, eles propuseram essa helenização. Aprenderam um novo idioma, uma nova cultura. Então um grupo decidiu que isso não era uma boa ideia. Um grupo entre os judeus, os mais patriotas. Não, a gente não pode misturar nosso idioma com a deles. Nós não devemos aprender grego. Nós não devemos absorver a cultura deles. Nós temos a nossa própria cultura. A filosofia deles não é muito boa. Uma filosofia pagã. Então um grupo se separou de um outro grupo. A palavra fariseu literalmente significa separado. Então esse grupo falou assim, de jeito nenhum, nós não vamos aprender isso. É ruim isso? Não. É um patriota. É alguém defendendo o seu idioma, a sua língua, o seu país, a sua nação. Não é algo ruim. Assim surgem os fariseus. Por outro lado, um outro grupo disse, não, é bacana aprender um novo idioma. De graça ainda. Aprender culturas diferentes é bom também. Vamos aprender, vamos aceitar isso. Então surgiram os saduceus. Nós temos um cisma aqui dentro dos judeus. Um grupo defendendo a helenização e o outro grupo condenando. Esse que condenou foram conhecidos como fariseus, porque se separaram dos outros grupos. Até aqui tudo bem, não havia nenhum problema com relação aos fariseus. Mas com o passar do tempo, essa ênfase patriota foi sendo mudada. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a questão já não era mais a pátria. Eles não estavam muito preocupados com a pátria, agora a questão era religiosa. A questão agora era doutrinária. E os embates de Jesus contra os fariseus eram nesse sentido.
por conta da sua religião. Então, os fariseus, eles se tornaram pessoas radicais na sua religião, extremamente legalistas. Ou seja, eles criavam regras, inúmeras regras, e colocavam para as pessoas seguirem. E eles mesmos não mexiam um dedo para fazer algo. Os fariseus também acreditavam severamente que a salvação era conquistada com base nas suas boas obras. Você tinha que fazer algo para ser salvo. Você tinha que obedecer à lei perfeitamente para você ser salvo. Esse era o entendimento de um fariseu. E é muito importante você ter essas informações em sua mente. Por quê? Porque Jesus vai confrontar tudo isso. Nesse texto, Jesus vai esmagar as convicções de Nicodemos. Ou seja, Nicodemos era alguém extremamente radical, que colocava fardos pesados nos ombros das pessoas, era alguém que acreditava numa salvação pelas suas obras, e era alguém que acreditava que a salvação era algo exclusivo para os judeus. Que Deus não salvaria outros povos, que Deus condenaria todos os povos, que Deus queimaria os gentios no fogo, no Hades e assim por diante. Esse era o pensamento de um fariseu. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 7, Jesus dirige uma palavra aos fariseus. Veja como Jesus descreve perfeitamente um fariseu. É importante você se atentar a isso, porque Jesus está diante de um fariseu. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É assim que a gente conhece o fariseu hoje em dia, né? O fariseu, basicamente, é aquele que não vive o que prega, né? Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. Olha a característica de um fariseu. Ele criava leis, e mais leis, e colocava no ombro das pessoas. Aquilo se tornava um peso. E eles? Eles mesmos não cumpriam essas leis. Por isso eles eram hipócritas. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Eles criam fardos para os outros, mas eles mesmos não se movem para nada, para fazer ou obedecer o que eles mesmos dizem. Tudo o que fazem é para quê? É para serem vistos pelos homens. Eles se preocupam com a aparência. Eles se preocupam com o que os outros vão dizer. Tudo que faz é para ser saudado pelos homens. O texto diz que eles fazem filactérios bem largos. Filactério era uma caixinha que era amarrado na testa do judeu. Ali era contido a palavra de Deus, o trecho da palavra de Deus. E eles faziam aquilo bem largo. Para quê? Para se aparecer. A sua roupa também, a franja das suas vestes eram bem longas, que isso dava status, e gostava de lugar de honra nos banquetes e assentos mais importantes nas sinagogas. Tudo para se aparecer. E eles gostavam de serem saudados nas praças e serem chamados de rabis. Vale lembrar que quando Nicodemos chega diante de Jesus, ele diz assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ele chama Jesus de rabi. A palavra usada ali, a palavra que foi traduzida por mestre, é a palavra rabone ou rabi, que literalmente significa grande mestre. Mas Jesus não chama Nicodemos de mestre. Não chama Nicodemos de grande mestre ou de rabi. No versículo 10, Jesus diz assim: tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus não usa a mesma palavra. Ali a palavra usada é a palavra comum para professor. É a palavra didáscalos. Não tem nada a ver com o grande mestre ou rabi. Mas os fariseus, eles gostavam de serem chamados assim. Aí Jesus disse: mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Ninguém na terra chama em pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefe, é Jesus falando agora para os seus discípulos, né? Porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo, o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus então dá essa orientação aos seus discípulos: olha, não procurem isso, ser chamado de rabi, não procurem aplausos das pessoas, porque isso é coisa própria de um fariseu.
Bom, nós já aprendemos acerca da religião de Nicodemos. Ele era um fariseu, um radical. Mas João nos oferece também informações acerca da sua função civil. Veja o que fazia Nicodemos. Nicodemos era um membro do Sinédrio. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. O que é esse uma autoridade? Era da Polícia Federal de Jerusalém? Não. Ele era um dos que compunha o Sinédrio. Você deve se lembrar que na semana passada, quando eu apresentei a vocês aquela imagem do templo, na parte esquerda, na parte superior, havia um salão chamado Salão do Sinédrio, né? Onde se reunia ali 70 homens de Israel para julgar as causas civis em Israel. Nicodemos não era qualquer um. Ele pertencia à Suprema Corte de Israel. Ele pertencia ao Sinédrio. Então nós temos aqui a sua função. Ele pertencia à Suprema Corte de Israel. Você deve se lembrar também que na noite em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi traído, Jesus foi levado ou foi julgado pelo Sinédrio. Ele não foi levado naquele recinto, mas o Sinédrio se reuniu em outro lugar e ali eles julgaram Jesus na calada da noite, né? Por esses 70 homens, inclusive Nicodemos estava lá. Mas quem era Nicodemos? Agora nós temos o seu nome, que aponta para a sua posição social. João fez questão de registrar o nome de Nicodemos. Essa não é uma informação para ser descartada. Por que João fez isso? Porque Nicodemos ele vai aparecer mais 2 vezes no decorrer do evangelho de João. Nicodemos não aparece nos outros evangelhos, mas aparece aqui. Por exemplo, lá no capítulo 7, Nicodemos aparece ali. Nós temos o seguinte registro nesse capítulo 7. Finalmente, os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes e os fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles queriam prender Jesus, os guardas do templo foram para prender Jesus, mas eles não conseguiram prender Jesus. E a resposta dos guardas foi: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Como que eu vou prender um homem desse? Essa foi a declaração dos guardas. Aí os fariseus, ou aqueles que estavam ali junto no Sinédrio, disseram: será que vocês também foram enganados? Será que vocês, guardas, foram enganados também por ele? Essa foi a pergunta feita pelos fariseus. Por acaso alguém das autoridades, ou seja, do Sinédrio, ou dos fariseus, creu nele? Será que algum de nós aqui creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Essa foi a resposta dos fariseus. Aí o texto nos diz que Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, aqui no capítulo 3, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Veja, eles estavam violando a própria lei, né? A lei deles. Então é correto a gente condenar alguém sem antes ouvi-lo? A lei não permite isso. E eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surgem profetas. Nós encontramos Nicodemos aqui defendendo Jesus, ou defendendo o julgamento justo para Jesus. O que eles estavam fazendo estava errado. Fizeram isso na calada da noite. Aí Nicodemos então diz: será que a gente não está violando os nossos próprios preceitos? Não podemos fazer isso. Nicodemos, ele aparece também para o sepultamento de Jesus em João capítulo 19, versículo 38 a 40. E João, é o único que registra a presença de Nicodemos nesse episódio. Veja aí. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Já havia morrido, sepultado. Quem era esse José? José era discípulo de Jesus. Guarde essa informação. Ele era um discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Esse José de Arimateia, ele era um dos que compunha também o Sinédrio junto com Nicodemos. Ele era um dos 70. Essa informação não está aqui, mas está em outro lugar. E aí, então, ele, junto com Nicodemos, foi até Pilatos
pediu o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite. Agora você entende por que o nome dele foi mencionado, né? Porque senão nós não saberíamos quem é Nicodemos. Mas aquele que procurou Jesus à noite. Olha o que Nicodemos fez. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Muito dinheiro. É muito caro isso aqui. Então, tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com especiarias de acordo com o costume judaico de sepultamento. Aparece Nicodemos aqui, pedindo o corpo de Jesus, oferecendo esses óleos que eram necessários para a preparação do corpo. Veja, irmãos, nós não sabemos o que aconteceu com esse Nicodemos após essa conversa de Jesus com ele no capítulo 3. Muitas pessoas perguntam, será que ele se converteu? Bom, eu não sei porque eu não sou o Cristo, eu não sou Deus, eu não conheço o coração de Nicodemos. Mas há uma forte evidência de que ele tenha se convertido. Porque ele não teria razões para fazer isso. Ou ele tinha, na pior das hipóteses, um grande apreço por Jesus, achou ele um bom mestre, ele não creu em Jesus, mas ele considerou ele um bom mestre, ou ele de fato creu em Cristo Jesus. Nicodemos, como um fariseu, preocupado com o que os outros falariam a respeito dele, jamais faria algo assim. Jamais. Mas ele fez, mesmo sendo um fariseu. Mesmo sendo alguém que se preocupa com o que os outros vão falar. Porque Jesus foi condenado como um anátema, como um maldito, como alguém que profanou a lei. A sua sentença foi essa condenação porque ele se fez Deus. Ele afirmava que era Deus. Ele era um profano, da ótica dos religiosos. E se envolver, né, em questões relacionadas ao corpo de um profano, pedir o corpo de um profano, era algo que o fariseu jamais faria. Nicodemos fez. Nicodemos fez. Então, ou ele teve um grande apreço por Jesus, ou ele creu em Cristo Jesus. Nós sabemos que quem matou nosso Senhor Jesus foram os fariseus, os judeus, mas os fariseus tiveram uma grande participação nisso. Aí Nicodemos agora vai lá no sepulcro pedir o corpo daquele que foi morto pelos seus pares. Nós não sabemos se Nicodemos se converteu, mas a história que nós percebemos aqui mostra que algum apreço ele tinha por Jesus, pelo menos, porque em hipótese alguma um fariseu pediria o corpo de um blasfemo, em hipótese alguma. Bom, nós já sabemos quem é Nicodemos. Agora vamos ver o que ele fez. Um texto que está diante de nós. O que Nicodemos fez? O texto nos diz que ele procurou Jesus, lá no versículo 2. Primeira coisa que Nicodemos fez foi procurar Jesus. O texto aqui no versículo 2 nos revela que ele procurou Jesus à noite. Há duas possíveis razões para isso estar registrado assim. A primeira razão, que parece ser a mais forte, o primeiro argumento, é que ele procurou Jesus à noite, porque, como um fariseu, ele temia o que os outros iam dizer a respeito dele. Vale lembrar que no capítulo 2, Jesus havia virado a mesa dos cambistas e tinha expulsado os animais. Então, os religiosos já ficaram com o pé atrás com Jesus. Até pediram um sinal, mostre-nos um sinal, para que creamos que tu tem autoridade para fazer isso. De onde que vem a tua autoridade? Então, a fama de Jesus já não estava muito boa entre os religiosos fariseus. Então, provavelmente, Nicodemos vai na calada da noite fazer algumas perguntas para Jesus, porque ele viu os sinais que Jesus realizou. E ele quer saber. Ele quer ouvir. A outra razão pode ser porque o Senhor Jesus tinha realizado aquela purificação no cair da tarde, e naquela mesma tarde, Nicodemos foi até Jesus conversar. Isso já era noite. Essa também pode ser uma possibilidade. Mas o que Nicodemos fez? Procurou Jesus.
E ali, ao procurar Jesus, ele procurou Jesus para quê? A primeira coisa que ele fez foi reconhecer que o que Jesus estava fazendo era algo que vinha de Deus. Então Nicodemos, ele faz uma profissão de fé diante de Jesus, e uma profissão de fé bonita. Veja o que Nicodemos disse: Mestre, o grande rabi, ou grande mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Olha, o teu ensino é de Deus. Nós sabemos. É visível, é nítido, o teu ensino é de Deus. Por quê? Porque ninguém pode realizar os milagres ou os sinais miraculosos que estás dizendo. Lembra lá no finalzinho do versículo, Jesus realizou na presença deles lá muitos sinais. Muitos creram por causa desses sinais. Nicodemos viu. Falou, não posso negar que o Senhor não é o mestre. Seu discurso é profundo. Eu não posso negar também que o seu ensinamento vem de Deus. E também não posso negar que Deus está contigo. Porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Uma profissão de fé bonita, fantástica, bem preparada. Nicodemos está reconhecendo isso em Jesus. O que nós faríamos hoje se fosse aqui na igreja? Se chegasse alguém da qualidade de Nicodemos, alguém que conhece a lei de Deus, alguém que manja, que entende o Antigo Testamento com precisão, um mestre, alguém que ensinava, o que nós faríamos diante de uma pessoa que chegasse e falasse, eu creio em Cristo Jesus. Eu creio que Jesus é um grande mestre. Eu creio que todos os seus ensinamentos veio de Deus. E tudo que Jesus fez, ele só fez porque o Deus Pai estava com ele. Talvez nós diríamos assim, seja bem-vindo à família da fé. Repita comigo essa oração. Talvez é isso que a igreja moderna faria. É isso que a igreja moderna tem feito com aqueles que supostamente professam sua fé. Muitas pessoas são estimuladas a ir à frente, através de um apelo emocional, para aceitarem Jesus. E ali elas são convocadas a fazer uma espécie de profissão de fé, através de uma oração. Senhor Jesus, recebe a minha vida, perdoa os meus pecados, entra no meu coração. Aquela oração abracadabra, né? Talvez era isso que faríamos hoje. Mas não foi isso que Jesus fez. Porque Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece o coração de Nicodemos. Ainda que a sua profissão de fé seja bonita, bem elaborada, e que aparentemente ele foi até Jesus na calada da noite ali para procurá-lo, Jesus não pode ser enganado. Talvez eu seria, talvez você seria, talvez nós, numa assembleia, clamaremos Nicodemos, até, quem sabe, um dos presbíteros da igreja, com essa qualidade. Rapaz, seja bem-vindo, Nicodemos. Estou precisando de um homem assim, vem aí. Mas Jesus conhece o coração de Nicodemos. Quando eu era criança, meus primos eram da igreja, eu não era, e eu gostava de ir, mas eu só ia para ficar arrancando verniz do banco. Não gostava muito da igreja, não. Só gostava de ir para brincar. Não tinha nada com Cristo, nenhum interesse em Cristo. Tinha uns 8, 9 anos. Um dia, meus primos me chamaram para uma reunião de oração, uma sexta-feira. E eu fui. Na reunião, o pastor ficou onde eu estou aqui, mais ou menos, no meio. E a igreja fez uma fila. E as pessoas iam passando até o pastor orava por cada uma. Não tinha muita gente. Então o pastor orava, saía a pessoa, vinha o próximo e tal. E eu não ia ficar no meio da igreja sozinho, né? Fui com os meus primos. E a fila anda. E eu começo a perceber que as pessoas estão pedindo algum tipo de oração para o pastor. Está pedindo alguma coisa ali. E aí eu escutei uma senhora da frente pedindo poder. Falei, até hoje eu não sei o que ela está pedindo, mas ela pediu isso aí. Aí está chegando a minha vez e eu vou falar o que para o pastor? Uma criança não tem nada para se preocupar, né? Aí meu primo ou minha prima disse, fala que você quer aceitar Jesus. Aí eu pensei, isso é legal. Lá em Taubaté tem o Cristo Redentor, né? E sempre que eu passava com meu pai, houve uma época da nossa vida que nós
Moramos perto do Cristo Redentor. Meu pai sempre dizia, quando era criancinha lá, ele é bonzinho, está com o braço aberto, ele quer te abraçar. Ele que vai dar presente, vai dar brinquedo e tal. Até essa imagem que eu tinha de Jesus. Falei, aceitar Jesus é legal. E eu cheguei para o pastor, quero aceitar Jesus. Aí o pastor ficou todo empolgado, feliz, fez uma oração impactante ali, mandou repetir algumas palavras, eu repeti, sem entender nada do que eu estava falando, mas eu repeti o que ele estava pedindo para eu falar. Quando eu terminei a oração, meus primos vieram me abraçar chorando. Mas chorando. E eu não entendendo nada, por que isso aconteceu, né? Aí, minha prima disse assim, agora você é crente. Aí eu fiquei desesperado. Eu falei, o quê? Eu crente? É. Você acabou de fazer a oração para virar crente. Eu falei, não, fala para o pastor desfazer essa oração. Eu não quero ser crente. E nunca mais voltei para a igreja. Só voltei com 14 anos. Veja, eu fiz uma profissão de fé bonita. E eu fui declarado crente pelos meus primos. Nós devemos tomar cuidado com pessoas que professam a fé. Jesus, ele pode dizer em 1 minuto, em 1 segundo, seu coração não presta. A sua profissão é falsa, mas nós não. Por isso é preciso tempo. Por isso é preciso cautela. Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Mas Jesus conhece. Nicodemos fez uma profissão de fé muito bonita, bem melhor do que a que eu fiz. E certamente ele seria recebido como um presbítero de qualquer igreja hoje em dia, nessas circunstâncias. Porque a sua aparência engana, o seu discurso engana, a sua profissão engana, mas não engana Jesus, porque Jesus conhece o nosso coração. Mas como Jesus reagiu à profissão de fé de Nicodemos? Veja a reação de Jesus. Jesus disse a ele que é necessário nascer de cima, nascer do alto, ou nascer de novo. Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus irmãos, isso foi um balde de água fria na teologia de Nicodemos. Foi um tapa na cara. Nicodemos, ele acreditava que a salvação era mediante as suas boas obras. E que somente por suas obras ele seria salvo. Agora Nicodemos, ele aprende uma grande lição. Toda a sua religiosidade, toda a sua devoção hipócrita, tudo isso não é suficiente para te levar até o reino dos céus. Você não vai entrar no reino dos céus a não ser que você nasça de novo. Quando falamos para alguém, só nascendo de novo, nós estamos dizendo que na verdade não tem jeito, que é impossível. Se alguém falar assim, não, Laura, você não é muito feio não, eu só preciso nascer de novo. Não quer dizer que eu sou muito feio. Quando Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, isso significava que ele precisaria de tudo. Ou tudo o que ele fez não serviu para nada, absolutamente nada, faltava tudo para Nicodemos. Tinha uma profissão de fé, era um religioso, alguém até com coragem foi buscar Jesus à noite, mas sem novo nascimento, falta tudo. Você pode ter tudo. Você pode ter uma condição financeira boa, você pode ter um status social muito bom, você pode ter tudo aqui nessa terra, mas se você não nascer de novo, você não tem nada. Porque tudo que você tem aqui vai ficar. E você vai para o inferno. Outro detalhe que passa despercebido às vezes para a gente, é que essa palavrinha que Jesus usou para dizer que é necessário nascer de novo, dentre tantos significados, um deles é nascer de cima. Por isso eu coloquei, necessário nascer de cima. Porque o novo nascimento não é algo que a gente produz. É algo que Deus produz em nós. Não é algo que é produzido pela lei, pela obediência devota da lei. É algo que somente Deus produz. Se um dia você nasceu de novo, não é porque você fez boas obras e Deus olhou e falou, parabéns, vou dar para você uma nova vida. Servo bom e fiel, você merece. O novo nascimento, ele acontece apesar de nós. É o nascimento que vem de cima. Ou seja, na obra da salvação, o homem não tem participação nenhuma. Após Jesus pronunciar isso, ou seja, dizer, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Nicodemos contra-argumentou. Lá no versículo 4 ele disse assim,
Como alguém pode nascer sendo velho? Como? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Esse foi o contra-argumento de Nicodemos. Nascer de novo? Tá, mas como é que pode isso acontecer? Será que é possível alguém entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Em poucas palavras, Nicodemos estava afirmando que isso era algo humanamente impossível. E é mesmo. Você não tem nenhum caso desse na história, de forma natural. Se aconteceu isso algum dia, foi milagre. Naturalmente, isso não acontece. Mas note bem, Nicodemos ele interpretou de maneira equivocada as palavras de Jesus. Jesus não estava falando de voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Não era isso que Jesus estava falando. Então Jesus se propõe a explicar para o mestre Nicodemos o que significa nascer de novo ou nascer de cima. Veja aí. Em resposta, Jesus vai acrescentar algumas informações a mais aqui. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa é a explicação de Jesus para Nicodemos. O que significa nascer de novo? Nascer de novo significa nascer da água e do Espírito. Mas o que significa nascer da água? O que Jesus quis dizer com nascer da água e do Espírito? Muitas pessoas pensam que Jesus está falando acerca do batismo. Algumas pessoas interpretam como nascer através do batismo. Mas nós sabemos que isso não pode ser verdade. Nós sabemos que o batismo é dado somente àqueles que professam sua fé, àqueles que creem em Cristo Jesus. O que Jesus está fazendo aqui é recorrendo ao Antigo Testamento para explicar a Nicodemos a doutrina da regeneração, ou a doutrina do novo nascimento. Algumas pessoas acreditam que a doutrina do novo nascimento ela é própria do Novo Testamento. Isso não é verdade. Ela está na Antiga Aliança. E Jesus está tendo um papo de mestre para mestre. Um rabi com um mestre. E Jesus está citando o que é? O Antigo Testamento. Algo que Nicodemos deveria conhecer muito bem, mas que deixou passar batido aqui. Então Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito. A Nicodemos que deveria entender, porque ele conhece o texto de Ezequiel, ele conhece o livro do profeta Ezequiel, que é um livro muito conhecido entre os judeus, ele não conseguiu captar a mensagem de Jesus. Mas de onde Jesus extraiu esse raciocínio, ou essa resposta? Ele extraiu de Ezequiel 36, do versículo 25 ao 27. Preste atenção nesse texto. Veja como esse texto estava na mente de Jesus. Esse texto é o texto da Antiga Aliança que trata acerca da regeneração, da doutrina do novo nascimento, que é o assunto tratado por Jesus. Você vai perceber aqui a presença da palavra água e da palavra Espírito. Nesse processo de regeneração, nesse processo de purificação. Era algo que Nicodemos deveria saber. Mas ele não se lembrou ou se esqueceu. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu vou aspergir água pura sobre vocês. Vocês vão ser purificados, vão ficar puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Olha aí a doutrina do novo nascimento. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o quê? O coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Doutrina do novo nascimento. Trocar o coração de pedra por um coração de carne. E a seguir, olha o espírito aí. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Nessa parte final, nós percebemos o que? As consequências que devem ser percebidas na vida das pessoas que nasceram de novo ou que tiveram seu coração transformado. Qual é a consequência? Quando você é purificado por Deus pelo lavar regenerador, quando o Espírito Santo passa a habitar no crente, ele leva o crente a agir de acordo com os decretos e a obedecer fielmente às leis do nosso Senhor. Nós encontramos nesse texto a doutrina do novo nascimento e percebemos que é uma consequência natural. Quando alguém nasce de novo, algo muda.
Até porque, se não mudar, pode suspeitar do seu novo nascimento. Talvez você trocou de religião. Se você não mudou nada, você só trocou de roupa, de religião. Talvez você fala como crente, age como crente, até gosta da igreja, mas se não houver uma transformação no seu coração, você não é diferente de Nicodemos. Agora vamos comparar esse texto, essa parte final, que fala acerca das consequências, ou seja, eu vou pôr meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Eu vou impulsionar vocês a obedecerem à lei de Deus. Quando nós chegamos no versículo 6, ele diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não fique surpreso, Nicodemos, por eu ter dito a você que é necessário nascer de novo. Por que você está surpreso com isso? Porque eu estou falando para você algo que está na palavra do Senhor. Você deveria conhecer. E aí, na parte final, ele fala que vai colocar o Espírito, na parte do texto de Ezequiel, e a gente percebe esse mesmo raciocínio utilizado por Jesus. Quando nós chegamos no versículo 8, Jesus fala para Nicodemos que aquele que nasce de novo, ele é conduzido pelo vento. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nós temos aqui, no versículo 8, a consequência natural, a consequência da regeneração na vida do crente. Ele agora passa a ser não mais conduzido por si. Ele passa a ser conduzido pelo Espírito Santo. Assim como o vento, ele sopra para um lado, sopra para o outro, ele vai levando a folha para cá e para lá, você não sabe de onde ela veio, nem para onde ela vai. Assim é aquele que nasceu de novo. Assim é aquele que nasceu do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. E o Espírito faz o quê? Ele nos guia para agir segundo os decretos e a obedecer fielmente a palavra de Deus. Perceba, o mesmo raciocínio. Jesus está dando um exemplo para Nicodemos de uma consequência própria de alguém que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito. E nós sabemos, olhando para o texto de Ezequiel, que o Espírito Santo vai nos guiar a agir segundo os decretos de Deus e a obedecer fielmente à lei de Deus. Após Jesus dizer isso, Nicodemos, lá no versículo 9, ele pergunta. Já pergunta de Nicodemos: como pode ser isso? Não apareceu aqui para vocês, mas a pergunta é: como pode ser isso? Ainda não entendi. Aí Jesus dá aquela resposta: Nicodemos, você é mestre em Israel, você não entende essas coisas. Nicodemos deveria entender, porque diz respeito à lei de Deus, diz respeito ao livro de Ezequiel. Nicodemos não podia ter deixado esse texto passar em branco. Ele deveria ter se lembrado disso na conversa com Jesus. Principalmente porque Jesus deu umas pistas, né? Nascer da água e do Espírito. Mas Nicodemos, ele diz que não entende essas coisas. Aí Jesus diz a ele assim: assegura-lhes que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Eu não estou inventando nada, Nicodemos. Não é nada novo no que eu estou falando. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês vão crer nas coisas que são celestiais? A partir daqui, Nicodemos não fala mais nada. Ele continua na conversa, continua ouvindo Jesus. E certamente Jesus estava junto com os seus discípulos também. Você deve perceber aí nas palavras, né? Na segunda pessoa sempre. Nicodemos se cala. Nós não sabemos se ele falou mais alguma coisa e não foi registrado, mas o fato é que Nicodemos não fala mais nada no texto sagrado. Aí no versículo 13, Jesus diz algo que parece estar solto, fora do contexto. Mas não está, não. Jesus do nada diz assim, a conversa estava indo bem, fluindo com Nicodemos ali. Aí de repente Jesus diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. O que Jesus está mostrando para Nicodemos? Jesus está desconstruindo os pensamentos equivocados de Nicodemos. Jesus está dizendo assim: olha, Nicodemos, ninguém foi capaz de chegar aos céus a parte daquele que veio dos céus. Ninguém que subiu até os céus subiu por conta dos seus méritos, por conta da sua religião. Só existe uma maneira
Somente em Jesus Cristo o homem tem acesso a Deus Pai. Porque o único que subiu e desceu e voltou para o Pai é o mesmo que pode nos levar até Ele. Então Jesus, mais uma vez, aqui joga um balde de água fria na crença de Nicodemos. Toda a teologia de Nicodemos foi esmagada agora. Porque a parte de Cristo não há salvação. A parte de Cristo não é possível ver o reino dos céus, não é possível subir até o nosso Deus. Por quê? Porque somente em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai. Somente em Cristo Jesus nós temos regeneração, nós temos redenção. Então, se você não nasceu de novo, se você não creu em Cristo Jesus, você não vai subir aos céus. A seguir, o nosso Senhor Jesus, ele é um grande mestre, ele é muito didático. Para ilustrar isso para Nicodemos, Jesus busca uma ilustração de salvação lá no Antigo Testamento. Uma ilustração, uma imagem de salvação, que é o que as crianças estão fazendo aí, né? Aí Jesus, ele usa o exemplo da serpente, lá de Números, capítulo 21, do 4 ao 9. Lembra que o povo havia murmurado contra Deus? Aí Deus, então, manda um juízo sobre eles. Começa a aparecer um monte de serpente. E essa serpente começa a picar o povo. O pessoal começa a morrer. Eles entram em desespero. Pede ajuda para Moisés. Por favor, nos ajude, senão nós vamos morrer aqui. Aí Moisés intercede. E Deus poderia ter feito assim. Morreu todas as serpentes, acabou o problema resolvido. Mas Deus também é didático. Aí Deus manda construir uma serpente de bronze e levantá-la no meio do arraial. E a palavra diz que todo aquele que for mordido por uma serpente deve olhar para aquela serpente de bronze e esse não vai morrer. Nós temos um exemplo de salvação. O povo de Israel foi livre da morte porque olharam por uma serpente de bronze. Veja o que está escrito lá em Números capítulo 21, 4 e 9. Partiram eles do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Povo ingrato, não? Então o Senhor enviou as serpentes, e essas começaram a morder o povo, e muitos começaram a morrer. E o Senhor disse a Moisés, então, para resolver o problema: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. O que foi preciso os israelitas fazerem para serem salvos da mordida dessa serpente? Do veneno. Deus não disse assim: tá bom, a partir de agora é o seguinte, quem for mordido pela serpente, faça essa boa obra, se inscreva na religião tal. Deus apenas exigiu que aqueles homens olhassem para uma serpente de bronze. Isso é fé. Se alguém aqui for mordido por uma serpente e você me procurar ajuda, fala: olha com fé para esse negócio aqui. Ó. Se você olhar, você tem muita fé mesmo. O que isso aqui pode fazer? O que um bronze pendurado numa madeira pode fazer por você? Então aqueles homens, eles foram salvos olhando com fé para uma serpente de bronze. É uma desconstrução dos pensamentos de Nicodemos. Ele não acreditava na salvação por fé. Ele acreditava em salvação por meio das obras. E aí Jesus dá esse exemplo. Lá no Antigo Testamento, Deus salvou os homens da sua morte física pela fé. Era morte física, é verdade. Mas foi fé. Olhou para um metal pendurado na madeira. Né? Se for no médico, o médico fala: você está com câncer. O que eu faço, doutor? Que remédio eu tomo? Não, está vendo aquele ferro ali pendurado? Olha ali que você vai ficar salvo. Você vai falar: está doido? Para você olhar, você tem que ter muita fé, acreditar que aquilo pode te salvar. Então Jesus mostra para Nicodemos que assim como essa serpente foi levantada no deserto, livrando o povo da morte física, da mesma forma ou do mesmo modo, para alguém ser salvo, é necessário fazer a mesma coisa. Olhar com fé para aquele que foi levantado, uma referência à cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Cristo foi levantado na cruz. Agora todo aquele que olha com fé para o Cristo da cruz
esse é salvo da morte eterna. Não da morte física, mas da morte eterna. Perceba que a salvação é gratuita. Basta apenas olhar com fé para Cristo e você vai ser salvo. Não precisa de boas obras. Você não é salvo por causa das suas boas obras. As suas boas obras apenas testificam que você é salvo. Apenas confirma a sua salvação. E aí nós chegamos no versículo 16 e 17, onde nós encontramos o texto mais conhecido da Bíblia. Versículo 16. Eu sei que poderíamos até citar de cor, não? É aquele texto que a gente aprende lá no Beabá da Escola Bíblica Dominical, quando a gente é criancinha. Quando eu ia com meus primos, eu nem acreditava em Jesus, eu decorei isso aí. Tanto que os professores falavam. Deus tanto amou o mundo, né? O texto conhecido. E aí parece que esse texto está fora de contexto, está perdido, está solto aqui, né? Eu já fiz esse teste, eu perguntei para várias pessoas, uns 8 anos atrás, quando eu preguei esse texto. Eu perguntei para as pessoas, assim, para quem Jesus falou o versículo 16? A maioria nem sabia que foi Jesus, e a maioria também não sabia que foi para Nicodemos, que estava dentro desse contexto, dentro dessa conversa. Textos conhecidos são uma bênção para nossas vidas. Eles ficam gravados em nossa mente. A gente se lembra. Mas também corremos o risco de isolar esse texto de todo o seu contexto e dar uma aplicação que não tem nada a ver com o que era pretendido pelo autor. O que diz João 3, 16 e 17? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Mais uma desconstrução acerca do pensamento de Nicodemos. Nicodemos, como um fariseu, como um judeu radical, certamente ele acreditava que a salvação era algo exclusivo para os judeus. Existia uma ala muito radical dentro do judaísmo que acreditava que os gentios, aqueles que não eram judeus, eles serviam apenas como lenha para queimar ou para manter as chamas do inferno acesas. A salvação no Antigo Testamento, ou nessa transição, na mente dos judeus era assim: você quer ser salvo? Tudo bem, você pode até ser um cristão, mas você tem que ser judeu também. Então veja que até mesmo nessa transição houve uma certa confusão. Você deve se lembrar disso lá em Atos capítulo 15, naquele concílio onde eles estavam exigindo a obediência à lei. Primeiro você se torna um judeu, porque havia um entendimento que a salvação era algo restrito ao povo de Israel. Mas Jesus diz que não. Mundo, nesse texto, não significa todas as pessoas indistintamente. Não quer dizer que Deus ama todas as pessoas que estão espalhadas pelo mundo, uma por uma. Se isso for verdade, no versículo 17, mundo também deve significar isso. E o texto diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, se mundo significa todas as pessoas, significa também que então nós não teremos inferno nem condenação, porque Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar todo o mundo. Nós sabemos que mundo, em João, não significa todas as pessoas. Mas antes significa classes de pessoas. Jesus está dizendo a Nicodemos: a salvação não é somente para vocês. A salvação é para todo aquele que crê. A salvação também é para os gentios. E aí, curiosamente, quando nós chegamos no capítulo 4, nós encontramos uma linda história. A história de Jesus indo conversar com uma samaritana. Alguém que era odiado pelos judeus. A salvação alcançando outras pessoas. Jesus depois, na grande comissão, mandando os seus discípulos espalhar o evangelho por todo o mundo. Era isso que estava em jogo. Não era se calvinismo, arminianismo, não tem nada a ver aqui. Jesus simplesmente está dizendo para Nicodemos que há pessoas que ele vai salvar fora dos arraiais de Israel. Jesus estava desconstruindo a ideia errônea que estava presente na mente de muitos judeus e certamente na mente de Nicodemos também. O que Jesus está ensinando é isso. Ele vai salvar pessoas de outras nações. E vocês são a maior prova disso. Porque até onde eu sei, não há judeus aqui. Mais próximo é a Gide.
tem descendência ali. Ataia, Tami. Mais próximo. Nós fomos alcançados por esse Deus que tanto amou o mundo. Atente para a palavra, tanto amou. Ele amou demais. Ele nos amou demais ao ponto de nos salvar. Você acha que é fácil salvar pessoas como nós? Pessoas que violavam a lei de Deus o tempo todo, pessoas que odiavam a Deus, que viravam as costas para Ele. Nós éramos inimigos de Deus. Nós cantamos aqui, inclusive. Mas Ele escolheu nos amar, escolheu nos salvar, mesmo sendo nós imerecedores, depravados. Deus tanto nos amou que foi possível a nossa salvação. Mas a salvação não é para todos. A salvação é para todo aquele que nele crê. No finalzinho do texto que nós estamos estudando, Jesus diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Nós temos aqui uma declaração muito pesada e forte. A declaração de que quem nele não crê é condenado. Não é condenado quem não crê, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se você não crê em Cristo, não significa que você vai ser condenado. Significa que você já está condenado. Porque você não olhou com fé para a serpente que foi levantada, ou seja, Jesus na cruz. Você não olhou com fé para ele. Você não se prostrou em arrependimento diante dele. Talvez você acredite que você seja uma boa pessoa, porque você faz boas obras. Talvez você é uma pessoa boa, caridosamente falando, que ajuda as pessoas, sustenta instituições. Mas se você não crer em Cristo Jesus, você está condenado. Porque a salvação só é dada àqueles que creem em Cristo Jesus. E aí nós temos então um julgamento, uma sentença final. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Por quê? Porque temem que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse é o julgamento. Essa é a sentença. Jesus pisou nesse mundo e Jesus é a luz do mundo. Os homens amaram as trevas. Os homens preferiram viver nas trevas. Mas por quê? Por que alguém odeia a luz? Por quê? O texto é muito claro, por causa das suas más obras. Praticar más obras no escuro é muito bom. Afinal, ninguém vê, né? Se você estiver lá no seu quarto escuro, lá, fazendo coisas terríveis, coisas imorais, ninguém está vendo. Ninguém da igreja vai saber. Mas se acender a luz e transmitir aqui no telão, aí o bicho pega. É melhor ficar nas trevas, não é verdade? É melhor ficar escondido. Mas o crente de verdade, ele ama a luz. Não porque ele é perfeito, não porque ele é limpo, mas porque ele sabe que ao se aproximar dessa luz, os seus pecados serão manifestos. Ao se aproximar dessa luz, ele vai conseguir ver toda a sua podridão. E como um crente que tem o coração transformado, ele vai conseguir se prostrar diante de Jesus pedindo socorro e perdão pelos seus pecados. Quem pratica o mal, odeia a luz. Ele não se aproxima da luz. Mas quem pratica a verdade, corre para a luz. Interessante, né? Ter esse comentário. Após um homem no escuro buscar Jesus na calada da noite, o crente, aquele regenerado, ele corre para a luz, porque ele ama a luz. Ele realiza boas obras, as claras,
porque ele quer mostrar que essas obras são realizadas por intermédio de Deus. Nicodemos era um homem que gostava de aplausos. Ele era um fariseu. Gostava de pôr filactérios grandes, roupas diferentes, se chamado de rabi, para buscar mérito para si mesmo. Mas aquele que nasce de novo, ele não faz assim. Ele realiza as boas obras, mas ele não faz isso para se aparecer diante dos homens. Ele faz isso para dar crédito a Deus. Porque tudo que o crente faz, ele faz para a glória de Deus. Ele não faz para a sua própria glória. Se você faz algo de bom, dê glórias a Deus. Agora, se você não faz, é culpa sua mesmo. Você precisa mudar. Se você é alguém que serve muito bem na igreja, você não tem mérito nenhum nisso. Porque você faz para a glória de Deus. Você não faz para ser aplaudido pelos homens. Você não faz para receber um elogio do pastor. Ó, como você é bom. Parabéns. Ainda que eu faça esses elogios às vezes. Mas você não deve fazer isso esperando um elogio. Porque você não faz para mim. Você não faz para alguém. Você faz para Deus. Para a edificação dos irmãos. Né? Então, se você faz algo bom na igreja, louvado seja Deus. Se você não faz nada, miserável seja você. Então, que Deus mude a nossa vida de acordo com essa nova natureza que nós temos. De acordo com o novo coração que Ele nos deu. Porque esse novo coração nos impulsiona para as boas obras. Nos impulsiona para viver uma vida santa, uma vida digna. Não para ser aplaudido. Não para ter mérito diante de Deus. Mas porque já fomos regenerados, transformados. Então fazemos tudo isso para a glória de Deus. Eu quero pedir a você nesse momento que curva a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Deus, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque somos lembrados de que não havia diferença entre nós e esse fariseu que estava diante do Senhor, a parte de uma regeneração, de uma transformação. Nós também éramos hipócritas. Nós também vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne, para ser aplaudido pelos homens. Nós também nos achávamos superiores aos outros. Mas um dia, a tua luz brilhou sobre as nossas vidas. Um dia nós fomos lavados com a água purificadora do teu Santo Espírito. Um dia o Espírito Santo agiu em nossas vidas de tal forma que nós não podemos mais virar as costas para o Senhor. Isso nos era impossível. Então começamos a olhar para a tua cruz e ver aquele brilho, aquela doce salvação. Então nós nos curvamos diante de ti e te adoramos e nos entregamos a ti. Tudo isso aconteceu porque o Senhor nos deu um novo coração. O Senhor tirou aquele coração apodrecido, fétido, nojento e nos deu um novo coração. Um coração temente a Deus, um coração com um desejo de obedecer à lei. Oh, Pai, que grande obra. Que grande obra. A parte da tua ação, a parte do teu poder sobre nossas vidas, estaremos na mesma condição de Nicodemos. Cego. Cego sem entender a tua lei, sem entender questões básicas da tua palavra. Mas se hoje nós conseguimos entender, não é porque nós temos capacidade cognitiva para isso. É porque o Senhor agiu em nós. É porque o Senhor se revelou a nós através da tua santa palavra e é o teu Santo Espírito que nos faz compreender essas verdades. E, Pai, diante de um texto desse, nós não podemos deixar de agradecer ao Senhor por tão grande salvação. Porque esse texto nos faz lembrar que o Senhor foi levantado no madeiro. Nos faz lembrar que nós olhamos para esse madeiro e cremos em Ti e recebemos a salvação. Nós sabemos que o Senhor veio a esse mundo como um cordeiro. O Senhor sofreu, padeceu, foi imolado naquela cruz, simplesmente porque o Senhor tanto nos amou. O Senhor tanto nos amou. Pai, não há ninguém aqui que mereça tanto amor. Não há ninguém aqui que mereça salvação. Não há ninguém aqui bom o suficiente para chegar nos céus
e apresentar as suas boas obras, porque tudo isso fede diante do Senhor. Mas nós chegamos diante do Senhor e chegaremos nos céus, porque nós olhamos com fé para aquele que foi levantado no madeiro. Olhamos com fé para aquele que derramou o seu precioso sangue para nos purificar. Olhamos com fé para aquele que nos lavou com a sua água purificadora e nos deu um novo coração e fez o Espírito Santo habitar em nós. Então, Pai, muito obrigado por esta grande salvação. Obrigado pelo Cordeiro que sofreu. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.